Passou de primeiro-ministro a líder da oposição em poucas horas e é agora novamente candidato à liderança do PSD, na esperança, quem sabe, de voltar um dia a ser primeiro-ministro. No dia em que apresenta a estratégia para o partido e para o país, Pedro Passos Coelho dá uma entrevista à SIC. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado, bem-vindo. Começo por lhe perguntar, disse já várias vezes e escreve na moção que está preparado para governar. O que lhe pergunto é se está também preparado para ser líder da oposição durante 4 anos. As duas coisas, sim. Em primeiro lugar, eu acho muito natural que a maioria que assumiu a responsabilidade do governo possa responder durante estes 4 anos pela efetividade do governo. Pelo menos seria muito mau sinal que isso não acontecesse. Havia um governo que tinha saído das eleições e que foi derrubado ainda antes de ter apresentado sequer uma proposta de orçamento. E, na altura, o Dr. António Costa disse que só derrubaria esse governo se tivesse uma alternativa estável, coesa e duradoura. E, portanto, a expectativa que o país tem, que eu tenho também, é de que esse governo possa lá estar os 4 anos. E, nessa medida, sim, esse é o papel do PSD na oposição. Eu estarei na oposição a liderar o PSD e, ao mesmo tempo que se faz oposição, indo sinalizando às pessoas aquilo que pode ser o caminho alternativo, o que é que faríamos se estivéssemos lá, que projeto é que estaríamos a concretizar, o que é que os portugueses podem escolher quando forem chamados a fazê-lo, se alguma coisa não correr bem, daqui até lá, ou correndo tudo bem, do ponto de vista da duração do governo, as pessoas entenderem que ainda assim é preciso um outro rumo para o país. E diz claramente na sua moção que não será o senhor o fator de instabilidade. Ou seja, se houver uma crise política, terão que ser os partidos que suportam o governo a provocá-la, é isso? O que eu quero dizer é que este governo tem uma maioria. Portanto, se algum problema sobrevier no atual quadro parlamentar, é porque houve um problema dentro da maioria. É o que isto quer dizer. Não tem pressa em ir a eleições? Acho que o país não precisa de andar sempre em eleições. Fez umas eleições, escolheu, do meu ponto de vista, com clareza quem é que desejava que governasse. Os deputados tiveram um entendimento diferente daquele que foi expresso pelos eleitores e, em seu nome, como acontece numa democracia representativa, fizeram uma outra escolha. Ela tem maioria absoluta no Parlamento. E, tendo maioria absoluta, aquilo que se espera é que possa coerentemente governar. Não sei se vai ser fácil ou não, não me compete a mim estar a fazer esse tipo de especulação. Adivinho que possa haver, atendendo ao comportamento dos partidos que integram a maioria, alguns focos de tensão, mas isso é uma questão que tem de ser resolvida no seio da maioria. Em que adivinha esses focos de tensão? São matérias que estão sinalizadas pelos próprios partidos, têm que ver com estratégias económicas, por um lado. É sabido que o Bloco de Esquerda, ou o Partido Comunista Português, por exemplo, são partidos que não têm, relativamente à economia social de mercado, a mesma posição de abertura que tem o PSD ou que tem o CDS-PP, por exemplo. Somos partidos que defendem, sobretudo, a iniciativa privada, as empresas privadas. A nossa lógica não é de andar a nacionalizar as empresas e ter setor público muito alargado. Ora, essa é a filosofia que existe do lado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Isso pode criar alguns problemas à estratégia económica que o Governo estará a definir. É uma hipótese. Se o Partido Socialista não tiver, de repente, aproximado a sua visão muito daquela que é a visão tradicional do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por outro lado, há os problemas que resultam dos compromissos europeus. Nós temos um enquadramento na União Europeia, no semestre europeu, que traduz-se em algumas responsabilidades que assumimos e que têm tido, no passado recente, pelo menos, a oposição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito provavelmente porque são partidos que não estão habituados a governar e, portanto, acham que é mais fácil ficar de fora a criticar essas responsabilidades ou esses compromissos. Mas agora, como estão a apoiar um governo e estão identificados com esse governo, terão, digamos, de resolver essas contradições. Mas isso, como digo, são problemas que correm, digamos, agora por conta da preocupação do novo Primeiro-Ministro. O senhor volta, na sua moção, a referir que ganhou as eleições e, apesar disso, é oposição ao governo.
Não acha que esse é um discurso já gasto, que as pessoas já estão um pouco cansadas desse discurso do PSD? Não se trata de um discurso, eu hoje em dia não faço esse discurso. A moção centra, como não pode deixar de ser, o que se passou em Portugal e perspectiva ao futuro, e isso passou-se. É uma constatação, portanto, não é uma... Este governo nasceu com esse pecado original, com certeza que ele não pode ser apagado, é apenas isso. Mas, como reparou, estou muitíssimo bem no meu papel de líder da oposição e, portanto, não estou a fazer de conta que sou o primeiro-ministro. Eu sou o chefe do PSD, se assim se pode dizer, e o PSD é o maior partido português, mas é o maior partido também da oposição. Nesse papel de oposição, uma das críticas que fez recentemente ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa foi de se ter ajoelhado perante a Comissão Europeia, perante Bruxelas, depois do esboço do orçamento e da versão final do orçamento. O que lhe pergunto é, não foi isso que aconteceu durante 4 anos consigo e que o seu Governo não se ajoelhou várias vezes perante as obrigações e as imposições de Bruxelas? Não, e de facto não fiz essa acusação ao Dr. António Costa. Fiz alguma ironia a propósito da posição do Bloco de Esquerda. E se tiver ocasião de ver essa imagem, irá confirmar isso. O que eu disse na altura foi basicamente isto. Durante vários anos o Bloco de Esquerda afirmava que o Governo não se impunha perante Bruxelas e que ajoelhava aos interesses de Bruxelas, porque os bloquistas têm, digamos, sempre essa tensão com as políticas europeias e com a Comissão Europeia. E quando apareceu o Syriza, na Grécia, a ligação do Bloco de Esquerda ao Syriza foi muito enfatizada. E, na altura, o Bloco de Esquerda vendia em Portugal que o Syriza iria mudar a maneira como os governos se relacionariam com a Comissão Europeia. E aquilo que veio a acontecer, depois de mais de meio ano de tensões entre o novo governo grego, chefiado pelo Syriza, e a Comissão Europeia, foi um embate que penalizou bastante os gregos, que acabaram por ter de firmar um terceiro resgate com condições bastante severas e, portanto, o Syriza acabou por fazer aquilo que tinha dito que nunca faria, que não aceitaria, que achava mesmo inaceitável que acontecesse no seu país e ainda menos num governo liderado por eles. Portanto, acha que aconteceu o mesmo em Portugal? E o que é que aconteceu então? Não, mas o que aconteceu é que o Bloco de Esquerda cá começou a querer descolar do Syriza e começou a dizer que o Syriza era assim uma espécie de embaraço para quem, como eles, sempre tinham assumido uma posição de força em relação a Bruxelas. E, portanto, a imagem que criei foi essa, era uma caricatura, no sentido de dizer, agora o Bloco de Esquerda acusa, no fundo, o Syriza de se ajoelhar perante a Europa, mas eles cá em Portugal não ajoelham porque acham que o PS pode ajoelhar. Foi essa a imagem que eu utilizei. Sobre o Orçamento do Estado... Mas, de facto, não é disso que se trata, está a ver? O que se trata é de lidar com a realidade. Nós tivemos, durante muitos anos, uma realidade difícil, não tínhamos dinheiro. Quem pede dinheiro não impõe grandes condições. O melhor que pode fazer é aplicar-se nas transformações que está a fazer dentro do país para ir ganhando margem de liberdade. E hoje, felizmente, o país tem uma margem de liberdade que não tinha quando eu cheguei ao governo em 2011. E precisou de se ajoelhar várias vezes, precisamente por essa Não se trata de ajoelhar, não se trata de ajoelhar, pelo contrário, foram reuniões duras, difíceis. Essa história estará ainda, em grande parte, por fazer, digamos assim. Um dia será feita com o distanciamento devido, mas foram sempre reuniões difíceis e tensas. Isso não significa que andássemos lá a jogar o boxe, não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que procurámos sempre fazer valer os nossos pontos de vista. Sabíamos que o programa tinha metas que eram dificilmente alcançáveis, com os meios que nós tínhamos à disposição. Procurámos persuadir a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional dessas razões. À medida que fomos conquistando alguma confiança e que fomos apresentando alguns resultados e que se criou, portanto, alguma confiança também dessas instituições com o trabalho que estávamos a fazer, começámos a rever algumas dessas metas e isso foi essencial para que o país realmente pudesse ter
sobrevivido, digamos assim, a outro resgate e a outra situação mais difícil. Se tivéssemos feito um confronto maior e tivéssemos dito que nos recusávamos a executar aquele programa naquelas condições, teríamos ficado sem dinheiro e, nessas circunstâncias, sim, teríamos de fazer o que tinha feito o anterior Primeiro-Ministro, que era pedir ajuda outra vez, o que seria um bocadinho mais difícil se da primeira tivéssemos sido nós a recusar cumprir aquilo que estava acordado. Muito bem, vamos voltar a 2006 e ao Orçamento de Estado para este ano já... 2016. 2016, peço desculpa. Já disse que ele é mau, que é incoerente, que é arriscado, populista e, ao mesmo tempo, é restritivo. Em que é que ficamos? Este é um Orçamento do Estado austero ou é um Orçamento do Estado expansionista? Não sabemos, porque não sabemos exatamente qual é o Orçamento de Estado. O Governo já teve várias versões. A primeira versão, que não passou no Conselho de Finanças Públicas, não passou aqui na Unidade Técnica de Apoio Orçamental, não passou nos bancos de investimento, não passou nas empresas de rating, não passou em Bruxelas. Era um orçamento. Não passou em nenhum destes lados, porque em todos estes lados se fizeram alertas fortes, críticas muito diretas, e o Governo alterou. Portanto, tinha uma proposta de orçamento inicial que previa mais déficit, previa medidas e cenários menos realistas, e depois alterou isso. E quando alterou, e apresentou agora o programa no Parlamento, o programa orçamental, apareceu uma coisa mais restritiva. E, portanto, afinal, em vez do orçamento ser expansionista para estimular mais o consumo, para devolver todos os rendimentos, conforme tinha sido dito pelo Governo, na prática o que acontece é outra coisa. É para poder fazer algumas dessas coisas, afinal aumenta a carga fiscal e ele torna-se mais restritivo. Mas mesmo assim, há muitas instituições que acham que o orçamento não é cumprível. Quer dizer, mesmo assim, não tem pressupostos realistas, tem muitos riscos. Há receitas que dificilmente ocorrerão nos termos em que estão previstas. Há poupanças em despesas que há muitas dúvidas que se consigam fazer. Entretanto, o Parlamento aprovou muitas medidas que têm um forte impacto orçamental e que não estão claramente previstas no orçamento. E tudo isso fez que o Ministro das Finanças estivesse comprometido, junto dos seus colegas europeus, e com a Comissão Europeia, com a apresentação de um conjunto de novas medidas que, o mais tardar em abril, terão de ser discutidas em Bruxelas. E acha que pode vir aí um novo aumento de impostos? Não sei, sinceramente, não sei. Aumento do IVA, por exemplo? Não vou especular sobre isso. O que posso dizer é que a análise não é que uma ou duas pessoas fazem, a análise que é partilhada por muitas instituições é que o orçamento não contém uma visão prudente dos objetivos a atingir. Então deixe-me fazer um cenário, que é, imagine que de facto esta estratégia corre bem, que é possível devolver rendimentos às pessoas mais rápido, de forma mais rápida do que aquela que o senhor pretendia, e ao mesmo tempo cumprir os limites orçamentais. Se isso acontecer, tire ilações de tudo aquilo que está a defender agora, tire ilações e demite-se, por exemplo. Com certeza passaria a defender o voto no Partido Socialista e no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, se pudéssemos todos, sem dinheiro, devolver salários, pensões, impostos e por aí fora. E, no fim, as contas batessem todas certas, bem, isso seria fantástico. Um orçamento é uma previsão, não é? A minha pergunta é, porquê é que o engenheiro Sócrates não se lembrou dessa estratégia quando pediu dinheiro emprestado em 2011? A situação em 2011, como há pouco admitiu, era diferente daquela que temos agora, não é? Pois é, mas é que há sempre uma maneira de começar. Quando voltamos aos velhos hábitos, é muito possível que os resultados possam não ser bons como não foram no passado. Não estou a dizer que dá um resgate, eu espero que não dê. Aliás, na sua moção exclui que possamos voltar a uma situação igual à de 2011, diz que os riscos são grandes. Portanto, acha que, são muito grandes, seguindo esta estratégia, não vamos necessariamente entrar em bancarrota outra vez? Deixe-me tentar explicar porquê, para as pessoas tentarem acompanhar, digamos, a avaliação que fazemos. Nós precisamos, em Portugal ainda, de diminuir o déficit.
porque ainda há déficit. Não é como era em 2011 e em 2010, que era mais de 10%, mas ainda há algum déficit. E enquanto houver déficit, nós temos de pedir dinheiro emprestado lá fora para o pagar, temos de emitir dívida e isso custa impostos no futuro. Portanto, temos de nos encaixar ainda melhor nas nossas contas. O Governo quis apresentar, para poder mostrar diferença com o anterior, um projeto em que devolve mais depressa os rendimentos que durante anos tiveram de ser cortados, e começaram a ser cortados, até pelo Partido Socialista no Governo, para que o Estado equilibrasse as contas. E diz, não há nenhum problema, porque as contas vão ficar equilibradas na mesma. No fundo, eu creio que o Partido Socialista faz isto para poder dizer que nós só tínhamos os cortes dos salários em vigor porque queríamos que as pessoas não recebessem dinheiro. Como se alguém acreditasse que um governo corta salários a alguém ou mantém os salários cortados porque não gosta que as pessoas recebam dinheiro. Os governos mais gostam é de poder ter políticas que agradem aos seus eleitores. Ora, para poder fazer isto, para poder devolver os salários todos num ano e não em 4, como nós tínhamos programado, e ao mesmo tempo atingir as metas que estavam mais ou menos estabelecidas, ou há um milagre, e não é muito comum estas coisas acontecerem, ou há consequências. E as consequências são uma de duas. Ou temos depois de voltar a cortar noutras despesas fortemente, e não é fácil ao longo de um ano, a meio de um ano, ou aumentamos impostos para tentar arranjar o dinheiro que falta. E isso não é bom para a economia, a não ser em condições excepcionais, quando não há alternativa. Agora, se nós temos a alternativa, e esse é o ponto que está aqui a ser discutido, nós estávamos a recuperar economicamente. As pessoas estavam a consumir progressivamente mais. O consumo tem vindo a crescer, portanto, não há um problema de consumo no país. Os salários da administração pública estavam a ser progressivamente devolvidos, o que quer dizer que todos os anos as pessoas estavam a receber mais rendimento. Se podíamos fazer isso tudo com alguma prudência, para podermos estar dentro dos nossos limites, digamos assim, e não correr riscos desnecessários, porque é que havemos de os correr? Se o Governo acredita que vai estar 4 anos a governar, por que razão é que está a correr tantos riscos e a obrigar as pessoas a correrem tantos riscos só para poder dizer que devolve tudo num ano? Este é o ponto político que merece reflexão. Para já se percebeu que para poder fazer isso, e isso não ser logo chumbado, digamos assim, em Bruxelas, teve de aumentar vários impostos, que não teria preciso decidir se não tivesse adotado este comportamento. Mas como mesmo assim há muitas dúvidas de que os objetivos sejam alcançados, é evidente que o Governo se preparará depois para tomar mais medidas, porque há dinheiro que falta no impacto de decisões que já foram tomadas e esse dinheiro depois terá de vir de algum lado. Infelizmente é assim. Portanto, não se trata aqui de uma teimosia minha. Nunca, creio eu, como Primeiro-Ministro, ou outros, não é preciso olhar para a minha situação, é olhar para o que aconteceu noutros países. Aconteceu na Grécia, aconteceu em Espanha, aconteceu na Irlanda. Os programas tinham esta configuração e tinham estas restrições, justamente porque havia desequilíbrios muito fortes e não havia maneira de supri-los, a não ser reduzindo despesas e aumentando as receitas. Dr. Pedro Passos Coelho, nós vamos já continuar a conversar, vamos nos despedir para já dos telespectadores do Jornal da Noite. Esta entrevista continua já a seguir na SIC Notícias.